agradecendo a todos. Vamos conversar aqui um pouquinho, né? Temos a honra, né, o prazer de estar recebendo aqui o professor Jorge Mulatinho, um dos pioneiros da implantodontia no país. Realmente, muito obrigado, professor, por ter aceito o nosso convite. Vai conversar um pouquinho com vocês sobre a utilização de implantes em áreas estéticas. Tenho certeza que vai ser de grande valia, né? Vai acrescentar muito na vida clínica de cada um. Professor, meu nome, no da Sistex, da Regener Biomateriais, da doutora Flávia, do doutor Marcel. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Final de congresso, todo mundo cansado, né? Eu tinha um professor que falava, no comecinho não sangra, mas depois começa a sangrar um pouquinho. Eu sei que vocês se interessam muito mais pelos casos clínicos, mas nós vamos mostrar alguma coisinha que é novidade. Implantes na zona estética, né? Hoje todo mundo faz carga imediata, extraem dentes, colocam implantes, e nós vamos falar algumas coisas que são importantes para a preservação da estética. Eu sempre faço homenagem ao professor Benemark, porque se nós estamos aqui hoje falando, é porque um dia nós acreditamos no que ele falou, em 1988, né, há quase 36 anos atrás. Eu era bem jovem, né? Não tinha cabelos brancos, né? E a nível mundial é por causa dele que nós estamos aqui. E o próximo slide é uma homenagem ao Vicente Souza Pinto, que foi com ele que eu aprendi implantes aqui no Brasil. Fomos professores de periodontia juntos, estudamos na mesma faculdade, só que ele formou 10 anos antes de mim. E eu já vou para o encontro de 45 anos de formatura. Ele teria 55. Faria 81 anos agora, no dia 26 de dezembro, mas infelizmente nos deixou. Assista aqui a empresa com que a gente trabalha hoje, né? Eu não vou ficar lendo esses slides, mas são conceitos, e eu ponho aqui sempre a referência da onde nós tiramos esses conceitos, tá? A referência desses conceitos. Eu vou passar rapidamente para vocês verem. Para se obter um tratamento efetivo usando implantes dentais, é necessário mais consideração, uma boa técnica cirúrgica. A função e a satisfação do paciente quanto ao resultado completa o sentido ampliado de sucesso considerado pelas diretrizes modernas da reabilitação em implantes dentais anteriores. Essa carga pode ser executada imediatamente quando há uma condição de qualidade e quantidade ósseas adequadas na área edêntula, onde o implante deve ser instalado com um torque mínimo de 40 newtons. Existem controvérsias na literatura, se falam de 25 newtons e se falam também de 60 newtons. Mas a maioria dos artigos científicos falam em torno de 40 newtons, torque de inserção para o implante, em que se pode colocar uma carga imediata, principalmente na região anterior superior. Um posicionamento inadequado do implante pode trazer tudo a perder. Perda de implantes e uma má estética, né? Quando isso acontece, é uma má posição do implante, observa-se uma reabsorção óssea localizada e isso vai trazer sérias consequências ao implante. A existência de quantidade satisfatória de tecido mole e osso, a ausência de infecção, além da preservação da posição do retalho, fornece suprimento sanguíneo ao osso e, consequentemente, preservação da arquitetura. Muitos até colocam os dentes imediatamente à colocação do implante e extração para manter a arquitetura, o arcabouço do tecido mole. O processo de osseointegração, ele tem início a partir do contato sanguíneo com a superfície do implante. O que é osseointegração? É a união do prolongamento dos osteoblastos com a camada de óxido de titânio que se forma na superfície do implante 10, 12 segundos depois que ele entra em contato com o oxigênio. Durante a formação do coágulo é formada uma rede tridimensional de fibrina. E isso vai evoluir para a formação de osso. A posição óssea produz um osso trançado que pode ser reconhecido pelo padrão desorganizado das fibras de colágeno mineralizadas. Isso é o processo de formação de osso em contato com o implante, que nós vamos chamar de osseointegração.
Palavras de Becquerel, em 2005, implantes com função imediata são aqueles que, desde o momento da sua implantação, são submetidos ao efeito de forças funcionais, sejam elas resultantes do contato direto com o antagonista ou pela pressão de alimentos e os músculos peribucais. Pode dizer que, mesmo que se deixem os implantes em infraoclusão, eles vão sofrer carga pela pressão dos músculos e pela pressão dos alimentos. A estabilidade primária e a estabilidade secundária também são importantes. A estabilidade primária é no ato da colocação do implante e a estabilidade secundária é toda a cicatrização que virá depois. A estabilidade primária está associada ao travamento mecânico do implante no momento da instalação, né? Um trabalho de 2010 do MUM. Eu sempre faço 40, 45 minutos, coloco carga imediata. A estabilidade primária é de origem mecânica e a secundária é de origem biológica. Uma coisa muito importante para quem pensa em fazer carga imediata. Dentes anteriores condenados por doença periodontal, via de regra, estão vestibularizados, porque eles sofrem a chamada migração patológica de Glickman. Os dentes perdem suporte ósseo e eles caminham para a mesa e eles vão para frente. Né? Até que haja a inversão da arquitetura óssea. Isso são palavras do professor de periodontia em 1978, que eu nunca esqueci. Ele não falava de implante, mas ele já falava. Quando você tem uma perda óssea de no mínimo 51%, ou seja, mais que a metade, há inversão da arquitetura óssea. Porque na natureza você tem 2/3 de raiz incrustados no osso e 1/3 que é a coroa. Quando você tem a parte, falando em português claro, a parte que está no osso menor do que fica para fora, você tem um braço de alavanca. E a tendência de aumentar. Então, se eles ficarem vestibularizados, tem que tomar muito cuidado com a abordagem, o approach para colocar o implante. Você tem que palatinizar mais o approach, porque senão, se seguir a posição que está o dente no alvéolo, todos os implantes ficarão vestibularizados e você terá que lançar mão de componentes pré-angulados ou os chamados munhões personalizados, que através de uma UCLA, no laboratório o protético faz um angulado, mas é para prótese cimentada. Quem gosta de desmontar as próteses para fazer manutenção tem que fazer próteses parafusadas e já não daria mais. Bom, eu dou crédito porque isso é um livro que não existe em físico, ele é online, é um livro digital, onde ele fala das 17 leis, está escrito em espanhol, as 17 leis imutáveis na implantodontia. Tá? Nós vamos rapidamente ver quais são essas 17 leis. A primeira lei é a presença de papila. Não fica tão feio um dente sem papila? Perde um central, depois você faz um dente, não tem papila, fica aquela coisa reta. Qualquer pode ser até um gari, aí ele não vai gostar disso daí. Então é muito importante nós preservarmos. Criar gengibre, então é mais difícil ainda. Então, a primeira lei é a presença de papila. Se você tem a distância do contato até o pico ósseo de 5 milímetros, tem uma grande chance de formar papila, 98%. A partir do momento que esse pico ósseo diminui, a distância para o contato aumenta a chance de não formar papila. Vamos lá. Se aumentar de 5 para 6 milímetros, cai de 98 para 56. Se você aumentar um pouquinho mais a distância para 7 milímetros, cai para 27%. E a maioria dos casos nós temos aqui. Ó. Então é difícil de nós temos que preservar o que sobrou. Tá? Vou tentar. Estou com no pescoço, você tem razão. Olha. Eu tenho que chegar perto para ler aqui.
Papila ao redor de uma coroa sobre o implante. A presença de papila ao redor do implante está determinada pela conservação dos picos ósseos. É aquilo que eu disse. Quanto menor a distância do pico ósseo ao ponto de contato, mais chance de ter papila. Quanto maior a distância, menor a chance de ter papila. Aqui, a altura que se espera da papila. Também é muito importante o tamanho do componente. Eu vou mostrar para vocês isso. Segunda lei, a primeira é a presença de papila. A segunda, presença de papila entre os implantes. Colocar 2 implantes adjacentes sempre é um grande desafio. Ou seja, 2 centrais, ou central e lateral, lateral e canino. A altura média papilar nesses implantes deve ser de 3,4 milímetros. Esse problema pode ser resolvido colocando um implante para substituir 2 dentes anteriores. Ou seja, muitas vezes se faz um implante para colocar 2 dentes. Quer dizer, é uma prótese em formato de candelabro. Tá? Quantos eu fiz na minha vida? 2. Mas eu tive que fazer porque não tinha espaço para 2 implantes. Vocês estão entendendo? Não tem espaço para 2 implantes, você pode fazer um implante no meio e sai 2 dentes que vão esteticamente. Mas, graças a Deus, são poucos que a gente precisa fazer assim. Tá? Primeira lei, eu não vou olhar. Quando chegar na 17ª, eu não vou lembrar. Presença de papila entre os implantes e agora eleição dos pilares adequados, ou seja, os componentes protéticos que nós vamos utilizar para fazer a reabilitação têm que ser criteriosamente escolhidos. Vamos lá. É essencial eleger o pilar adequado quando se realiza uma restauração estética. Se existe uma mucosa delgada com menos de 2 milímetros, né, a chance de contrair os tecidos é muito grande. Olha lá. Então aí está falando aqui. Se você tem uma gengiva muito fina, deveria utilizar um componente de zircônia. Esse livro é de 2022. Eu vou mostrar casos de 2009 que nós já fazemos isso. A zircônia deveria ser a opção de eleição, já que os pilares metálicos mostrariam uma alteração de cor do tecido mole para implantar aquela sombra azulada do componente protético. Alguns lançam os componentes dourados, que melhoram, mas a zircônia ainda é a mais estética. Mas é um trabalho caro, não é um trabalho do dia a dia que a gente pode fazer num bairro daqui de São Paulo, de periferia, não dá. Mas existe isso. Ó, isso é o que está no livro, vocês vão ver depois do caso clínico de 2009. Né? Quando os pilares vão ficar levemente subgengivais, ele tem que fazer uma zircônia, não uma zircônia pura, porque a zircônia pura tem muita fratura. Esse livro mostra fratura de componentes estritamente de zircônia em cima de implantes. E aqui está mostrando exatamente aquilo que nós já fazíamos em 2009 com o laboratório Kim, que era o único laboratório que fazia esses componentes de zircônia a partir de uma base de titânio. Tá? Aqui está mostrando, por exemplo, a espessura do biotipo da gengiva. Fino, médio e grosso. Quanto mais fina for a gengiva, mais chance de contrair os tecidos e muitas vezes até sumir aquele tecido e expor as roscas dos implantes. Olha aqui. Quando eu vi isso aqui, ele fala aqui de um componente chamado SRA. Eu nem conhecia esse componente. Aí eu fui atrás. Que componente é esse? Falando que se os componentes são de 4,6, eles vão invadir o espaço dos outros dentes. Ou seja, vai ficar muito difícil de ter estética. Eles são muito grandes, que poderia usar de 3,5. Que está aí mostrando. Vamos lá. Olha. Ele existe. É fabricado aqui em São Paulo. É componente é um tipo de um componente da Stalma, mas aí não ganho comissão de ninguém. A EFF Componentes tem esses componentes aí para fornecer. São para próteses
cimentadas ou parafusadas. Então, existem os componentes do jeitinho daquele implante, do livro que foi escrito em espanhol. Aqui falando da reabsorção, a perda óssea nos 2 primeiros milímetros do implante, Blenmark já falava isso. Até 2 milímetros no primeiro ano, depois 0,1 por ano. Ou seja, um implante de 15 milímetros, o Vicente fazia a conta, levaria 90 anos para perder. Quer dizer, o paciente ia embora antes. Né? Quarta lei, implantes imediatos na zona estética. Embora esse tema seja muito discutido, existem alguns conhecimentos básicos sobre os implantes imediatos na zona estética. Existe uma reabsorção óssea quando se extrai um dente. Então, é inevitável, é inexorável. Extrair o dente, haverá perda óssea. A não ser que você faça a preservação dela, usando uma barreira para conter o coágulo. Se você extrai o dente, em 6 meses a 1 ano, ele vai perder 50% do volume. Se já não tinha osso, e ainda vai perder 50%, ele vai sobrar o quê? Então é importante fazer preservação do alveolar. Aqui mostrando os vários níveis de preservação alveolar, né? Os níveis quando você deixa o implante. Plataforma switching. Aqui está escrito que ela veio para ficar. Os trabalhos sobre plataforma switching são de 2006. Nós estamos em 2024, ou seja, faz 18 anos que esses trabalhos saíram. Hoje, usar componentes menores de diâmetro do que o implante é vantajoso. Então, sempre que se usa um componente, por exemplo, se o implante for de 4, se usar um componente de 3,5, você tem 0 perda óssea praticamente. Então, isso não foi o conceito que eu aprendi, é um conceito dos últimos anos. Quando nós aprendemos implante, aprendemos a usar o componente no mesmo diâmetro do implante. Mas as coisas mudaram, as coisas evoluem. Tá? Quando você não usa a plataforma switch, sempre tem a perda de no mínimo 2 milímetros, no mínimo, porque muitas vezes perde mais. Olha lá. Aqui, por exemplo, ele está falando de usar no implante meio milímetro menor. Então, se o diâmetro do implante é 4, você usa 3,5. E aqui ele está falando, quando você usa 0,85 menor, por exemplo, para um implante de 4, usar 3,15. Tem menos perda óssea ainda. Ou seja, quanto menor o componente, mais espaço para a gengiva vai sobrar. Entende? Tá? Você tem menor diâmetro do implante, menor diâmetro do componente, você tem mais espaço para a gengiva. Outras razões pelas quais ocorre a remodelação óssea ao redor dos implantes estão relacionadas com outros fatores que foram descritos por Abraham. Espessura do tecido gengival, o tipo de inserção do implante e o desenho do implante. Ultimamente se tem falado que o desenho do implante é importante, então implantes com roscas mais espaçadas, ou seja, o espaço das roscas maior do que o padrão, mais profundas, você tem uma anclagem, né? Uma fixação do implante no osso maior. E isso é vantajoso. Né? Sexta lei, preservação da crista alveolar, que é o que hoje a gente fala, de usar barreiras, membranas para preservar. Aqui está classificando em tipos 1, 2 e 3 de perda não só de osso, mas de tecido mole. Quando você tem uma perda de 50%, não só do osso, mas de tecido mole, não tem aonde fazer preservação alveolar. O que sobrou ali não cabe nada. Porque às vezes você tem perda de osso, mas não perdeu o tecido mole. Aí você pode reconstruir. Vamos lá. Sétima lei, são 17, tá? Utilizar as restaurações provisórias é obrigatório em caso de necessidade estética.
porque nós temos que trabalhar dos tecidos moles, nós temos que reembasar os provisórios, nós temos que mexer no contorno, que aquele vai falar de contorno crítico, contorno subcrítico. Então, temos que pôr a mão para ele. O Vicente Souza Pinto, que já nos deixou há 15 dias atrás, ele falava isso. Trabalhar dos provisórios, trabalhar a gengiva, polir provisório, gengiva tem que estar cor de rosa. E hoje nós vemos, hoje eles estão pondo aqui coisa que ele falava há 30 anos atrás. Então, a preservação alveolar, ela se dá em 3 situações. Preservação dos tecidos moles, preservação dos tecidos duros e moles e preservação dos tecidos duros. Ó, você tira um provisório depois de alguns meses, olha a cor da gengiva. É foto do livro. Eu vou mostrar casos clínicos, mas aqui é foto do livro. Desse livro aí de 17. Depois eu dou para vocês, que tá no drive de livro, tem esse livro aí, viu? Tá? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, de peso da óssea. A 8ª lei, a periimplantite, que o Vicente falava antigamente que não existia, depois acho que ele se convenceu, porque no começo ele falava que não existia periimplantite, existia periodontite, a periimplantite não existia. Mas há 30 anos atrás a gente não sabia o que sabemos hoje. Mas veio para ficar, ou seja, ela existe sim, ela está presente. Eu já vi pacientes perderem implantes por não fazerem manutenção. Quando eu fiz periodontia em 1984, me diziam que 8% dos pacientes retornam ao consultório. Hoje é muito menos que isso. Então nós temos que tomar cuidado. A 9ª lei, o provisório, contorno crítico e subcrítico. Nós temos que trabalhar a parte subgengival dos provisórios. Não pode ter rugosidade, tem que estar super polido, porque é igual namorar, não adianta, a gengiva não vai gostar do dente se o dente estiver áspero. Não vai dar beijinho, ela vai querer que fique lisinho, por favor. Ó, o contorno crítico é 1 milímetro abaixo da gengiva, que é mais ou menos o sulco gengival. O contorno, quanto mais fino deixar o componente, mais espaço para a gengiva, tá bom? A 10ª lei é a posição ideal do implante, em vários sentidos. Vestíbulo palatino, mesiodistal e apicoclusal, quer dizer, são pelo menos 3 dimensões, né? Ele tem que estar muito bem posicionado. Ficou lindo o dente. O implante foi bem colocado. Agora, se o implante não for bem colocado, vai esperar que o laboratório faça um milagre? Não dá. Quanto profundo é o seu implante? Os implantes Conimorse hoje são os melhores que existem, porque eles podem ser colocados intraósseos e você tem um perfil de emergência melhorado. Não quer dizer que não se faz implante de hexágono externo ou hexágono interno, mas o Conimorse é um implante que ainda não domina o mercado, mas ele está caminhando, ele está crescendo. Tá? Estou falando de maneira geral. Ó, o posicionamento ótimo do implante, veja, se eu coloco esse implante muito vesicularizado, eu não vou ter certo. Se eu coloco esse implante muito parafimenado, se eu aproximo de um dente do outro, eu não vou ter certo. Então, é muito importante planejar e colocar bem os implantes. A profundidade sempre é 2 a 3 milímetros intraósseo. Tá? Eu quero colocar 5, não, 5 não vai dar, você vai ter perda óssea. Você tem que colocar de 2 a 3 milímetros intraósseo. Evitar a reabsorção do Brandenburg, o soca de cheiro. É uma técnica nova que eu não fiz em nenhum caso, de preservar um pedacinho da raiz no alvéolo. Tá? 12ª lei. O espaço entre o implante e a tábua óssea vestibular.
Até 2 milímetros não precisa fazer enxerto. O próprio coágulo vai trabalhar e fazer o osso ali. Se for maior que isso, tem que enxertar. Ó. Se você vestibulariza o implante aqui, ó, você vai ter problemas. Então, sempre é bom palatinizar um pouco e aprofundar o implante, que aí você tem espaço para criar. Tá? A 13ª, preencher o espaço entre o implante e a tábua óssea. Né? Os enxertos sempre da região anterior do palato. Em 2001, Paulo Antônio publicaram que o gap entre o implante e a crista óssea, se for menor que 2 milímetros, não necessita colocar biomaterial. O coágulo sanguíneo será suficiente para a formação de um novo osso. É verdade até hoje. Não mudou. 14ª, eu falei que era 17, já estamos chegando perto. Ó. O uso de enxerto de tecido conjuntivo é obrigatório? Olha, mas é importante ter a gengiva inserida sempre? É importante. Tem casos que nós temos que criar a gengiva e fazer enxerto. A área da tuberosidade é uma área boa e está mostrando também como fazer a sutura para haver uma boa cooptação dos bordos. Tá? Vamos ver agora. A 15ª. Um alto torque de inserção nem sempre é positivo. Verdadeiro. Ah, eu queria dar 120 minutos. Não, você vai dar 120 minutos no pneu do caminhão do seu avô. Na boca, não faça isso. 40, 40. Tem casos, por exemplo, na mandíbula, você terminou de pôr enxerto, já está dando 80. Mas é porque o osso é denso. Quanto mais denso o osso, ou seja, quanto mais resistência ao roscamento do implante o osso tiver, maior o torque. Isso não é... Agora, na maxila, que ele dá 100 newtons, é brincadeira. Mas tem uns malucos aí que faz. E aqui está mostrando as áreas de melhor qualidade do osso, sempre. O osso mais denso é anterior da mandíbula, depois o posterior da mandíbula e anterior da maxila. Vai mais para trás, vai ficando ruim o osso. Vai ficando ruim. 16ª, é a penúltima lei. O enxerto de osso autógeno é o gold standard. Até hoje ainda é, mas hoje existem substitutos ósseos excelentes no mercado. Que existe? Tem, tá? Só aqui nós temos uns 7, 8. Vocês procurem aí, né? Mas tem. A 17ª lei é use fontes confiáveis, ou seja, procure técnicas já consagradas. Ah, eu ouvi falar de um cara que fez um negócio mês passado, você já quer fazer no consultório? Não faça isso. Aí, por quê? Se tiver um problema, você não tem base nenhuma. Tá? Existem vários tipos de biomateriais, de substitutos ósseos. Quando você tem um gap grande aqui, ó, você preenche com material. Ó, uns 4 milímetros de distância do implante para a crista óssea. Preenche com biomaterial. Bom, agora vão começar os casos clínicos, tá? O êxito de qualquer tratamento com implantes dentais começa com um plano de tratamento preciso e sequenciado adequadamente. Então, eu vou mostrar um caso aí de perda dos 4 incisivos superiores, a colocação dos implantes, os provisórios e depois as definitivas. O uso do torquímetro é imperativo para colocar implantes e para dar aperto nas próteses. É importante realizar um diagnóstico e um plano de tratamento adequado antes de realizar a preparação do local do implante. Quanto de osso e tecido mole se necessita? Qual procedimento cirúrgico devemos realizar? A quantidade de aumento vertical e horizontal requeridos estão relacionadas com as 5 dimensões da colocação de implantes, que eu disse para vocês. Mesodistal, vestibularzinho, ápico, apical. Caso. Então vamos lá. Primeiro caso que o paciente veio ao consultório com uma fratura no
11. Caso feito em 2009. O implante ainda tinha montador do implante, então o implante colocado. Olha o tamanho do defeito, as roscas dos implantes estão expostas na vestibular. E nós fizemos enxerto. Osso bovino, uma membrana óssea. O que nós fizemos aqui? Eu vou mostrar para vocês na surpresa. Essa técnica de fazer provisório, nós chamamos técnica do cotonete. Eu vou explicar para vocês. Aqui os componentes podem fazer provisório. Né? Olha a sutura que foi dada. Olha aqui, ó. Foi feito um deslize coronário do retalho. Fizemos incisões relações amplas, descolamos bem e puxamos tudo. Porque eu não sei onde vai parar essa gengiva. Eu quero que essa gengiva venha o máximo possível para baixo, para não expor o implante. Imagina o 11 com a rosca do implante exposta. Coloca o cotonete dentro do componente. Quando você reembasa a coroa, espera polimerizar, você puxou aquele tubinho, o canal está prontinho para você desparafusar e dar o acabamento. Então vamos lá. Olha lá. Agora eu desmonto, dou acabamento, termino o provisório fora da boca. Olha aquela curvatura que apareceu no livro. Esse paciente morava em São Paulo, ia para o sul e ficava lá. Então, eu levei vários anos para fazer o definitivo dele. Então vamos ver. Olha lá. Quando eu fiz o implante, é que aqui está a luz para em janeiro de 2011, depois em junho, a preservação do osso. Aí ele apareceu depois de 5 anos. Olha lá, provisório, cor de gema de ovo. Mas a posição da gengiva, excelente. Tá vendo aqui? Ó. E o osso continua na mesma posição. Aí vamos fazer o dente definitivo. Ó. Ainda essa foto aqui adiante. A última foi essa aqui, ó. O provisório já estava gasto. A incisal do dente já tinha ido embora. Eu falei, ô Ricardo, vamos fazer o dente, né? Então, 22 de fevereiro de 2019, ele veio para fazer a coroa definitiva. Ó. Olha. Primeira vez que eu desmontei o provisório dele. Mas a gengiva está numa boa condição. Né? Vamos lá. Olha, uma foto bem de perto. E o osso mantido. Aí o provisório já está gasto, mas com aquela curvatura. Moldagem. Personalizamos a parte subgengival do componente com Duranei para copiar aquela parte subgengival. Já pronto para instalar. Pronto para instalar. E na boca o 11 colocado. Um outro caso. Vocês lembram que eu mostrei um componente de zircônia, falando aqui em 2024? Isso aqui em 2011. Extração dos dois laterais. Não. Aqui fala do componente, do livro. E aqui o componente que nós mandamos fazer em zircônia, tá? E a prova deles aqui, ó. Não deu uma coroa parafusada direta, deu cimentada, mas ficou esteticamente muito boa. Olha, os laterais, o 12 e o 22. Tá? Tem uma foto de 2015, quando ela voltou no consultório. Ó, os implantes travados no aparelho do seio. E em 2015, o 12 e o 22 ainda no mesmo lugar. Vamos ver um outro caso. Aqui, perda dos 4 incisivos por doença periodontal. Migração patológica de Glickman. Os dentes estavam caminhando para frente. E nós extraímos os dentes. Ó, os implantes posicionados dentro do alvéolo.
Em 2012 ela voltou, o provisório já estava amarelinho. Aí foi morar em Recife, voltou depois para fazer os dentes definitivos. Aí quando voltou para fazer o definitivo em 2015, o provisório já estava escurecido, né? Olha a qualidade, lembra que eu mostrei a foto do livro? Olha aqui. A cor da gengiva, a parte interna da gengiva. Então ela higienizava bem, nós personalizamos esse espaço para copiar no definitivo. Os copings, a prova da cerâmica bruta, 4 coroas parafusadas, que eu posso desmontar a qualquer momento, se houver necessidade, e o caso na boca. Olha a papila, nós preservamos essa papila, não criou papila, nós mantivemos a papila que ela tinha com os dentes. A foto, aqui ela já tinha um black space e aqui ela não tem black space nenhum. A última foto dela, tá? Tá para retornar no consultório. Bom, eu vou apresentar para vocês, esses são meus filhos. A mãe dele falou que eu sou pai. A mãe falou que eu sou pai. Essa é a Gláucia e esse é o Gustavo. E me deram esses 5 monstros. 5 netinhos aí. Bianca, Giovana, Melissa, Vinícius e Lourenço. Então aí. A turma do barulho. Mostrando a faculdade. Ainda é a mesma entrada de quando eu estudei lá. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Tá? Isso é importante. Eu agradeço a presença de vocês. Obrigado. Alô. Perdoa que eu muitas vezes esqueci de falar no microfone. Eu tinha esse defeito. Agradecemos aqui a presença do professor Jorge Mulatinho, a doutora Flávia da Sistex, pela sua presença, sua participação aqui no nosso encontro. Convido a todos vocês para os nossos próximos encontros no CIOSP, futuros outros congressos. Muito obrigado. Quem não fez o seu cadastro, faça o cadastro com as meninas, porque a gente vai fazer alguns sorteios de alguns implantes, vai divulgar nas nossas redes sociais, vai estar ativando vocês pelo WhatsApp. Obrigado a todos mais uma vez, excelente tarde. Obrigado.